Você já parou para pensar em quanto dinheiro precisaria ter na conta para nunca mais depender de um salário? Imagine acordar numa segunda-feira e saber que o dinheiro entrou, sem você precisar bater ponto, sem depender de chefe, sem esperar o quinto dia útil. Parece sonho, mas a verdade é que muita gente está fazendo isso e talvez você esteja muito mais perto do que imagina. Só que aqui existe um erro gigantesco. A maioria das pessoas acha que precisa ficar milionária para viver de renda. E isso não é verdade. Porque viver de renda não significa necessariamente ter 10 milhões no banco. Na verdade, o valor depende muito mais do seu padrão de vida do que do número em si. E neste vídeo eu vou te mostrar, de forma simples e prática, quanto dinheiro você realmente precisa para viver de renda. Qual é a conta que os ricos fazem? Quanto rende 100 mil, 500 mil, 1 milhão? E até 3 milhões e o principal. Como começar a construir isso, mesmo que você ainda esteja começando do zero? Fica até o final, porque talvez você descubra que sua liberdade financeira não está tão longe quanto parece. Seja muito bem-vindo ao canal. Se você quer aprender a organizar seu dinheiro, investir melhor e construir liberdade financeira de verdade, já se inscreve no canal porque aqui a gente fala de dinheiro de forma prática, sem enrolação, e hoje vamos falar sobre uma das perguntas mais feitas no mundo das finanças. Quanto dinheiro eu preciso ter para viver de renda e parar de trabalhar? Essa é uma pergunta poderosa, porque no fundo, quando alguém faz essa pergunta, ela não está falando só de dinheiro. Ela está falando de liberdade, de poder escolher, de não viver presa a contas, boletos e medo de faltar dinheiro. Então, pega papel e caneta, porque esse vídeo pode mudar a forma como você enxerga seu futuro financeiro. Bloco 1. O que significa viver de renda? Antes de falar de números, precisamos entender uma coisa. Muita gente pensa que viver de renda significa não fazer absolutamente nada. E não é bem assim. Viver de renda significa que o seu patrimônio gera dinheiro suficiente para pagar o seu custo de vida. Ou seja, seu dinheiro trabalha, enquanto você escolhe trabalhar ou não. Isso é diferente de depender de salário. Quando você depende de salário, você troca tempo por dinheiro. Quando vive de renda, você usa patrimônio para gerar renda. Essa renda pode vir de juros de investimentos, dividendos, aluguel de imóveis, renda fixa, fundos imobiliários, ações ou aplicações conservadoras. Na prática, é como plantar uma árvore que dá frutos. Você não precisa cortar a árvore, você vive dos frutos. E é exatamente aqui que entra o cálculo que vamos fazer. Bloco 2. A primeira pergunta que ninguém faz, a maioria das pessoas pergunta: quanto eu preciso ter? Mas a pergunta certa é: quanto eu gasto por mês? Porque viver de renda não depende do valor que você quer acumular. Depende do valor que você precisa mensalmente para sustentar seu estilo de vida. Por exemplo, se uma pessoa vive com 3 mil reais por mês, ela precisa de um patrimônio diferente de alguém que gasta 15 mil reais por mês. Percebe? Não existe um número mágico igual para todo mundo. Existe um cálculo baseado no seu padrão de vida. É por isso que algumas pessoas conseguem atingir liberdade financeira com muito menos do que outras. Porque não é sobre parecer rico, é sobre ter um sistema que sustente sua vida. Bloco 3. A regra mais usada para viver de renda. Existe uma regra muito famosa no mundo das finanças chamada regra dos 4%. Essa regra diz o seguinte: se você sacar aproximadamente 4% ao ano do seu patrimônio, seu dinheiro pode durar por muito tempo sem acabar. Na prática, você vive da renda gerada sem destruir seu patrimônio rapidamente. Vamos simplificar. Se você tem 1 milhão de reais vezes 4% ao ano dá 40 mil reais por ano, dividindo por 12 meses, aproximadamente você terá 3.333 reais por mês. Ou seja, com essa lógica, quem quer viver com cerca de 3.300 reais por mês precisaria de aproximadamente 1 milhão de reais investidos. Agora, muita gente ouve isso e desanima. Mas calma, porque esse valor pode mudar dependendo da estratégia. E também porque você não precisa chegar nisso da noite para o dia. Vamos fazer contas mais práticas. DLC, o 4 en quanto rende cada valor. Vamos imaginar uma rentabilidade mais conservadora, sem prometer milagres. Apenas algo realista dentro de renda fixa e investimentos equilibrados. Sergipe, você tiver 100 milhões de reais yield, dependendo da taxa, pode gerar algo entre 700 reais a R$ 1.000 por mês em cenários de juros mais altos, sem considerar a inflação como fator isolado. Isso paga tudo? Não! Mas ajuda, e muito! E aqui está um ponto importante. Muita gente despreza os primeiros 100 mil, mas esse é um dos patrimônios mais difíceis de construir, porque depois os juros começam a trabalhar melhor. Mas já Sergipe, você tiver 500 milhões de reais yield, esse valor pode gerar algo em torno de R$ 2.000 a R$ 4.000 por mês.
dependendo da estratégia e cenário econômico. Já começa a mudar bastante a vida de muita gente. Talvez não para parar de trabalhar, mas para reduzir pressão financeira. Agora, Sergipe, você tiver R$ 1 milhão. Aqui muita gente acha que vai ficar rica automaticamente, mas depende. Com estratégias conservadoras pode gerar R$ 4.000 a R$ 8.000 por mês, dependendo de juros, inflação, impostos, estratégia de saque e tipo de investimento. Para algumas famílias isso é suficiente, para outras não. Sergipe, você tiver R$ 3.000.000 aí a renda mensal pode chegar a algo entre R$ 10.000 a R$ 25.000 por mês, dependendo da estratégia. Isso já coloca muita gente em situação de independência financeira. Mas veja, não é o número que importa, é quanto você precisa. Bloco 5. O erro que podemos fazer você quebrar mesmo tendo muito dinheiro. Aqui está um erro que pouca gente fala. A pessoa junta dinheiro, começa a viver de renda e depois quebra. Por quê? Porque ela ignora 3 coisas. 1. Inflação. Se hoje você vive com R$ 5.000, daqui 10 anos talvez precise de R$ 8.000 ou mais. O custo de vida sobe. Seu patrimônio precisa acompanhar isso. 2. Impostos. Nem toda rentabilidade cai limpa na sua conta. Tem imposto, tem taxa, tem custos, tem perdas. 3. Rentabilidade variável. Não existe investimento que paga a mesma coisa para sempre. Tem ano bom, tem ano ruim. Tem crise, tem mercado oscilando, por isso viver de renda exige estratégia, não é só juntar dinheiro e pronto. Bloco 6. Como calcular o seu número exato? Agora vem a parte prática. A pergunta que provavelmente você está esperando, mas quanto eu preciso ter? Vamos fazer uma conta simples. Primeiro passo, descubra quanto custa a sua vida por mês. Exemplo, moradia, R$ 1.500. Alimentação, R$ 1.200. Transporte, R$ 500. Saúde, R$ 400. Lazer, R$ 600. Contas gerais, R$ 800. Total, R$ 5.000 por mês. Agora fazemos o cálculo usando a regra dos 4%. Ou seja, pegamos o valor anual. R$ 500, 0 vezes 1,2 é igual a R$ 60.000 por ano. Agora dividimos por 4%. 60.000 dividido por 0,04 é Kesatu Jutali Maratus Ribu. Isso significa que, teoricamente, para viver com R$ 5.000 por mês sem depender de salário, você precisaria de aproximadamente R$ 1,5 milhões investido. Simples assim. Agora vamos ver outros cenários. Bloco 7 menos quanto você precisa para cada padrão de vida. Sergipe, você quer viver com R$ 3 milhões por mês, multiplique 3.000 vezes 1,2 é igual a 36 mil por ano. 36.000 dividido por 0,04 é igual a R$ 900.000, Sergipe. Você quer viver com R$ 8 milhões por mês? Faça 8.000 vezes 1,2. É igual a 96 mil por ano. 96.000 dividido por 0,04 é igual a 2,4 milhões de reais. Sergipe, você quer viver com R$ 10 milhões por mês? Faça 10.000 vezes 1,2. É igual a 120 mil por ano. 120.000 dividido por 0,04 é igual a 3 milhões de reais. Agora talvez você esteja pensando, meu Deus, isso é impossível. Mas é aqui que muita gente entende errado. Porque viver de renda não é um botão que você aperta do nada. É uma construção. E existe uma forma mais inteligente de olhar para isso. Bloco 8. Você não precisa parar de trabalhar de uma vez. Esse é um erro mental comum. As pessoas pensam assim: ou eu trabalho normalmente, ou eu tenho milhões e nunca mais trabalho. Mas existe um caminho no meio. Imagine isso. Você construiu um patrimônio que gera R$ 2.000 por mês. Talvez isso não pague toda a sua vida, mas já paga aluguel, escola, mercado, plano de saúde. Isso já reduz sua dependência. Agora imagine, depois esse patrimônio gera R$ 4.000 por mês. Talvez você já possa trabalhar menos, escolher melhor, empreender sem tanto medo, recusar coisas que não fazem sentido. Percebe? Liberdade financeira não começa quando você zera o trabalho. Ela começa quando você diminui a dependência. Isso muda tudo. Bloco 9. Como acelerar esse caminho? Agora vem a pergunta mais importante. Como construir esse patrimônio? Porque não adianta saber o número e não agir. Aqui estão os pilares. Juan, aumentar sua taxa de poupança. Essa é a variável que muda o jogo. Não é quanto você ganha, é quanto você consegue guardar. 2 pessoas ganham R$ 10.000. Uma guarda R$ 500, a outra guarda R$ 3.000. Quem vai viver de renda primeiro? A resposta é óbvia. Se você quer liberdade financeira, precisa sobrar dinheiro. 2. Investir com consistência não é sobre acertar o investimento perfeito. É sobre fazer isso por muito tempo, todo mês, sem falhar. Porque juros compostos premiam consistência, não
Pressa. 3. Aumentar sua renda. Muita gente só pensa em cortar gastos. Mas às vezes o problema não é só gastar muito, é ganhar pouco. Então você precisa trabalhar em renda extra, negócios, habilidades novas, crescimento profissional e novas fontes de receita. Porque quem aumenta a renda acelera patrimônio. 4. Evitar o estilo de vida inflado. Esse erro destrói muita gente. A pessoa ganha mais e imediatamente gasta mais. Troca de carro, troca celular, aumenta padrão, assume parcelas e continua sem patrimônio. Resultado? Ganha mais, mas continua presa. Quem constrói liberdade financeira faz diferente. Ela transforma a parte do aumento de renda em patrimônio. Bloco 10. O segredo que quase ninguém fala. Existe uma verdade que pouca gente gosta de ouvir. A maioria das pessoas não vai deixar de trabalhar porque ficou rica. Vai deixar de trabalhar porque construiu opções. Isso é diferente, porque viver de renda não significa ficar em casa sem fazer nada. Significa trabalhar porque quer, não porque precisa desesperadamente pagar boletos. Significa escolher, recusar, descansar, mudar, ter paz. Isso é liberdade financeira. E isso começa muito antes do primeiro milhão. Começa quando você entende que patrimônio é liberdade acumulada. Então agora eu te faço uma pergunta. Se hoje você soubesse exatamente qual é o número da sua liberdade, você começaria a construir? Ou continuaria empurrando isso para depois? Porque a verdade é essa: ninguém acorda rico por acaso. Ninguém vive de renda por sorte. Isso é construído. R$ 1 guardado de cada vez, um investimento de cada vez, uma decisão inteligente de cada vez. E talvez o melhor dia para começar tenha sido anos atrás, mas o segundo melhor dia é hoje. Se esse vídeo te ajudou a entender quanto dinheiro você realmente precisa para viver de renda, comenta aqui embaixo qual seria o meu número, que eu quero saber qual é a sua meta de liberdade financeira. E se você quer aprender mais sobre organização financeira, investimentos e construção de riqueza de verdade, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente fala de dinheiro de forma simples, prática e sem enrolação. E tem vídeo novo toda terça, sexta e domingo. E lembra, dinheiro não compra felicidade, mas compra liberdade de escolha. E isso muda tudo.